temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Vivemos uma batalha espiritual dia após dia. Vivemos num mundo onde o maligno jaz aqui passeando por esse mundo e vindo para roubar, matar e destruir a vida, a alma das pessoas, sobretudo. Então, pensando nisso, sabendo que a nossa vida é uma batalha espiritual invisível, mas real, o Espírito Santo, há um tempo atrás, me inspirou a fazer vídeos sobre um livro muito, assim, creio eu, muito importante para estarmos cientes dessa batalha, para nos mostrar a realidade dos fatos, porque a palavra de Deus diz que a verdade, ela liberta, e a verdade é o Senhor Jesus, é o próprio Senhor Jesus, é a própria palavra de Deus. E através de livros também, literaturas, de bispos, né, pastores, isso pode nos ajudar a compreender essa batalha que vivemos a cada dia e nos ajudar a nos armar contra ela, nos ajudar a vestir uma armadura, a armadura de Deus, toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes, resistir no dia mau e a gente permanecer até a eternidade, que é o nosso foco, que deve ser o nosso maior objetivo de vida, é a salvação da nossa alma. Amém? Então, pensando nisso, eu quero iniciar com vocês essa meditação nesse livro, certo? É o livro do bispo. E primeiro de tudo, eu quero iniciar a introdução, certo? A capa vai estar aí, mostrando qual é o livro. E esse livro, ele fala dos demônios, né? Como é que eles atuam, de que forma eles agem, o que há através do engano das religiões e tudo mais. Então, acompanhe comigo e vamos estar cada vez mais cientes do perigo que nos rodeia e o que devemos fazer para estarmos protegidos contra esses enganos de Satanás. Há muito tempo venho orando por pessoas que tiveram ligações com práticas de feitiçaria nas suas diversas facetas. Milhares de países, de pais e mães de santos se tornaram cristãos, sinceros e tementes a Deus, após participarem de reuniões em nossas igrejas. Temos ministrado o Evangelho do Senhor Jesus na sua pureza e integridade. E por obra do Espírito Santo, nossa igreja foi levantada para um trabalho especial, que se destaca pela libertação de pessoas oprimidas pelas forças do mal. Por isso, nossa experiência é vasta nesse campo. E grande é o número de pessoas que nos procuram para pedir esclarecimentos a respeito desse assunto, que é tão discutido. Sempre desejei colocar em um livro toda a verdade sobre os orixás, os caboclos e os mais diversos guias, entre outras entidades, que vivem enganando as pessoas e fazendo delas cavalos, burrinhos ou aparelhos, sendo que Deus as criou para serem a sua imagem e semelhança. Deus nos criou para servir a Ele, para sermos a sua imagem e semelhança, e não a imagem e semelhança do diabo, e não a imagem e semelhança do inferno. Deus nos criou para termos uma vida de paz, de satisfação, uma vida abundante. E Ele
Ele quer dar isso para todos, porque ele tem tudo isso, ele é a fonte de tudo isso. Deus é a fonte de vida, Deus é a fonte de salvação. Então, se a gente se aproxima de Deus, se a gente firma uma aliança com Deus, a gente vai ter garantia disso tudo. Mas existe um engano nesse mundo, porque o mundo jaz no maligno. E quem é o pai da mentira? É Satanás. Então, quando a gente tem entendimento, quando a gente tem consciência de que a gente vive num mundo cão, de que a gente vive num mundo onde o mal está à solta, com um único objetivo, tragar a nossa alma para o inferno junto com eles, o inferno não foi feito para nós, que fique bem claro. O inferno não foi feito para você, não foi feito para mim, foi feito para o diabo e seus demônios. Só que quem dá legalidade a esse mal acaba sendo atraído por ele e caminhando na mesma rota que ele, o inferno, que é só o primeiro lugar. Depois vem o lago de fogo e enxofre. É um destino para aqueles que se rebelam contra Deus, para aqueles que, em vez de escolher a Deus para suas vidas, estão escolhendo o diabo, estão escolhendo em primeiro lugar a sua própria vontade e em segundo lugar o diabo, indiretamente o diabo. Porque se a gente não serve ao Senhor Deus Todo-Poderoso, automaticamente a gente está servindo ao mal, a gente está servindo ao diabo. Então, Deus não nos criou para sermos servos de Satanás, não. Ele nos criou para conhecermos a Ele e termos vida nele através de seu Filho, Jesus Cristo, que foi o enviado de Deus para a salvação do mundo, para expurgar os nossos pecados, nos limpar de toda injustiça, de toda impureza e nos dar vida eterna através da pessoa do Espírito Santo dentro de nós. Porque com o Espírito Santo nos santificamos para Deus. Então, que cada palavra que for dita aqui possa mudar a sua forma de enxergar a realidade que a gente vive, ou seja, sair da realidade que o mundo aparenta ser, entre aspas, uma realidade linda, maravilhosa, né? De pessoas que vivem suas próprias vidas buscando sucesso, buscando crescimento. No fim das contas, existe uma realidade verdadeira. Não é ilusão, é realidade, só que ela é invisível, mas real. Ela está, se você tiver olhos para ver e ouvidos para ouvir, você vai ver que está bem aparente. O mal está à solta, tragando a alma das pessoas. E precisamos nos posicionar para que não sejamos também tragados. Voltando aqui. Agora, não somente atendendo a pedidos de milhares de pessoas, mas também realizando um grande desejo, tenho satisfação de colocar à disposição de todos um trabalho simples, sem pretensão alguma, a não ser a de ajudar pessoas que vivem sofrendo por estarem sendo enganadas pelos espíritos malignos. Dedico esta obra a todos os pais e mães de santo do Brasil, pois eles, mais do que qualquer outra pessoa, merecem e precisam de um esclarecimento. São sacerdotes de cultos como Umbanda, Quimbanda e Candomblé, entre outros, que na maioria dos casos estão bem intencionados. Eles poderão usar os seus dons de liderança ou de sacerdócio corretamente, se forem instruídos. É aquela palavra que está na Bíblia, né? Que tem que haver a pregação para que creiam. Como creiam se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, que a verdade das verdades chegue até você e até aqueles que estão sendo enganados
pelo diabo. Que essa verdade chegue até aqueles que estão vivendo numa mentira, na mentira das religiões, na mentira dos espíritos enganadores, achando que estão no caminho certo, mas que estão andando na rota do inferno. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Eles poderão... Sim, já li essa parte. Muitos já serviram como pais ou mães de santos. Hoje são obreiros ou pastores de nossas igrejas. Mas não os seriam se Deus não levantasse alguém que lhes dissesse a verdade. Glória a Deus. Espero que este livro não se transforme em um ponto em um pomo da discórdia e que também não seja considerado meramente polêmico ou discriminatório. Se assim acontece, eu me arrependeria de tê-lo escrito. Quero sim que sirva de bússola para mostrar o caminho certo a todos os navegantes errantes deste mundo, levando o leitor a examinar cuidadosamente, sem preconceitos, a religião que tem praticado. Desejo glorificar somente o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Salvador, meu Senhor, pelo bem que este livro causará. Muitos que lerão a sua mensagem estão envolvidos com magia, feitiçaria e bruxaria e nem imaginam o que acontecerá em suas vidas dentro de pouco tempo. Já posso contemplar milhares de pessoas testemunhando o maravilhoso milagre da libertação. Amém. E isso me gratificaria mais do que todas as coisas e riquezas do mundo. Leia este livro com toda a boa vontade do seu coração e faça uso dele para auxiliar tantas outras pessoas que necessitam conhecer a mensagem que ele transmite. Leia também a Bíblia e confira os textos citados. Você terá a oportunidade de concluir que os ensinamentos aqui apresentados são ou não verdadeiros e se estão calcados na palavra de Deus. Eu me sentirei recompensado se através da leitura deste livro, pelo menos uma pessoa abandonar a vida errante, mergulhada nas falsas religiões e se tornar um verdadeiro cristão. Eu me sentirei realizado se este livro for um instrumento transformador. Espero que a sua vida, amigo leitor, mude após a leitura desta mensagem. Quero ver milhares de pessoas que hoje servem aos espíritos malignos como escravas ou cavalos se tornarem verdadeiras servas de Deus, do Deus Altíssimo, por meio dessas palavras e da ação do Espírito Santo. Que um dia tenhamos a oportunidade de adorar o Senhor Jesus em espírito e em verdade, juntos em nossas reuniões. Que Deus o abençoe abundantemente, caro leitor. Então, esse livro aqui vai mostrar a verdade por trás das religiões. Se você talvez ache, eu não sei, a leitura, né, um tanto monótona, faça como eu faço. Eu faço isso todos os dias. Para eu não ficar olhando para a cara da pessoa que está falando, tipo a minha, você pode estar fazendo outra coisa. Eu, por exemplo, trabalho e fico ouvindo as mensagens. Eu não preciso ficar olhando para a tela, porque isso pode até me distrair. Isso pode até me distrair no meu entendimento para com a mensagem que eu estou ouvindo. Então, se você fizer assim, você está fazendo alguma coisa e você quer escutar, você quer edificar a sua vida enquanto você está fazendo alguma coisa. Você quer estar escutando alguma coisa enquanto você está trabalhando, não sei, lavando a casa. Então, coloca
essas mensagens só para ouvir. Você não precisa olhar para mim, você não precisa ficar olhando para a tela. Apenas ouve. Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir, não é pelo ver. Porque em muitas situações a gente vai precisar apenas crer e não ver. A gente não vê nada. Muitas vezes a gente vê a situação assim, meu Deus, prefiro nem ver a situação. Mas, por isso que a fé, ela vem pelo crer. Então, e o crer pela palavra de Deus. Então, ouça. Se você achar chato, né? Eu vou estar lendo aqui o livro. Então, vai ser uma meditação com vocês. Eu vou estar meditando nesse livro com vocês. Então, se você não gostar, assim, dessa forma, né, que eu vou estar fazendo, você vai e fica só ouvindo. Você não precisa olhar para mim. Eu faço isso. Eu não preciso ficar assistindo o vídeo para poder estar absorvendo a mensagem que ele está passando. Então, eu só preciso ouvir. Lembre-se que a fé vem pelo ouvir. Então, a gente inicia o primeiro capítulo. Se você se interessou por esse assunto, né? Eu quero poder estar fazendo todos os dias, lendo pelo menos um capítulo, se for possível. É muito grande, acho que... Enfim, eu vou deixar o Espírito Santo guiar, tá bom? Se você gostou desse tema, você pode colocar aqui nos comentários, eu gostei, continua. Mas independente disso, eu vou continuar, tá bom? Enfim, que esse livro, né, possa abrir a sua visão, abrir o seu entendimento. Esse livro é do Bispo Macedo, certo? Aquele. Orixás, caboclos e guias, deuses ou demônios. Então, antigamente, no início, eu tinha medo desse livro. Eu sempre tava lá pra dar oferta e pegar ele, mas eu ficava, meu Deus, eu tenho medo desse livro. Mas, um certo dia, um certo sábado, o Espírito Santo me trouxe um desejo por pegar esse livro. Eu ainda não terminei ele, mas eu quero pegar essa oportunidade aqui para estar meditando com vocês e eu creio que o Espírito Santo vai nos guiar nessa leitura e vai trazer um entendimento maior com relação às coisas que acontecem no mundo espiritual, como a gente pode se proteger, como a gente pode se guardar. Vai trazer o entendimento de o que a gente tem que fazer para amarrar o mal, para despedaçar com as forças malignas e a gente entender que estamos inseridos nessa batalha e que precisamos nos posicionar para tirar aquele pensamento que talvez já tenha vindo à sua mente de que se eu não mexer com o diabo, ele não vai mexer comigo. Todos nós, todos, até mesmo os descrentes, estão mergulhados numa batalha espiritual que é travada todo dia, o dia todo. É uma batalha do bem contra o mal. Embora que Deus esteja acima de tudo, acabou, Ele é soberano. Então, não é uma luta assim, Jesus e o diabo. Não, é assim, é Jesus, é Deus e o diabo. Então, temos a garantia para quem serve ao Senhor, para quem tomou para si o seguir a Cristo verdadeiramente, o verdadeiro cristão, aquele que vive a palavra, aquele que se entregou, aquele que tem uma aliança verdadeira com o Senhor, tem poder e autoridade no nome do Senhor Jesus, pelo sangue de Cristo derramado na cruz e sobre a nossa vida, e pela autoridade do Espírito Santo,
para vencer todo o mal, para pisar em cobras e escorpiões e sobre toda a força do mal. Como Jesus diz aqui quando ele enviou os 70 para a missão. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então temos essa autoridade no nome do Senhor Jesus para a gente impor derrota ao diabo e não dar legalidade a ele sobre a nossa vida. Amém? Então, se hoje você está vivendo na opressão do inimigo, debaixo da opressão de Satanás, de alguma forma, se você percebe isso, então se entrega para Jesus. Essa é a saída, essa é a porta para você ser livre de tudo, para você se libertar de tudo o que tem oprimido a sua vida, que tem trago tristeza, angústia para a sua vida, depressão para a sua vida. Por quê? Porque a verdade, ela liberta. Então, a verdade, quem é a verdade? Quem é o caminho? Quem é a vida? É o Senhor Jesus. Então, aqui há uma oportunidade para você ser livre de tudo. Se entrega para Jesus. Entrega a tua alma para Jesus. Entrega a tua vida para o Senhor Jesus. Faz isso aí no secreto do teu quarto. Fecha a porta, se entrega. Se você puder ficar de joelhos, fica. Se você, enfim, faça como o Espírito Santo estiver guiando você, porque ele fala, ele dá instrução, mesmo para aqueles que ainda não se entregaram. Ele fala, porque ele fala aqui, ó. Então, se você tá tendo um desejo de fazer isso, faz, porque é ele que tá falando com você. Vai buscar a presença de Deus, vai falar com ele, fala para ele tudo que você tá sentindo, tudo que tá acontecendo na sua vida nos últimos dias. Todos os seus problemas, situações, coloca diante de Deus. Porque Jesus, ele diz, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso para as vossas almas. Então faça isso, obedeça. Em vez de estar indo pelos seus próprios caminhos, seus próprios desejos, vontades, achismos, segue a palavra de Deus, que você vai encontrar vida, e vida com abundância, vida eterna. Faz isso e você vai ver a transformação que Deus vai fazer na sua vida, através do seu Filho Jesus, porque é Deus que nos envia até Jesus. E Jesus diz que não perderá nenhum daqueles que Deus envia para ele. E quando Deus envia para Jesus, Jesus limpa, lava de todo pecado, e ele ainda batiza com o Espírito Santo para essa pessoa se tornar santa para Deus. E assim, essa pessoa encontrar a Deus, poder estar na presença de Deus, limpa, pura, santa. Isso não quer dizer que se você está em pecado hoje, você não pode estar na presença, não pode entrar na presença de Deus. Você pode, se haver dentro de você um desejo de mudança de vida, de arrependimento, de sinceridade, de humildade. Você pode. Por quê? Porque o véu foi rasgado. O véu do templo foi rasgado. Jesus, com aquela atitude de amor sacrificial, de se entregar na cruz do Calvário, de derramar sua última gota de sangue, de sofrer por nós, ele ali consumou os planos de salvação de Deus. Está consumado. Então, pelo estar consumado, o véu do templo se rasgou. Isso quer dizer o quê? Que nada mais nos separa da presença de Deus. Então você, meu amigo, minha amiga, que tá no lamaçal do pecado, você sabe disso, porque a nossa consciência lateja quando a gente tá em pecado, quando a gente tá em alguma situação errada, que a gente fez alguma coisa errada, a gente tem a necessidade de colocar para fora isso, de falar a verdade, de se confessar. E você não precisa esperar numa fila para você se confessar para o padre ou para o pastor, seja lá para quem for.
Você não precisa disso. Você não precisa de um intermediário humano para fazer isso, como nos tempos antigos que tinha lá o sacerdote no templo que levava o sacrifício ano após ano para ser queimado ali e aquele fogo expurgar os pecados do povo. Não, nós temos o direito. Por causa de Cristo Jesus, ninguém mais poderia fazer aquilo que Jesus fez por nós. Não tem nenhum outro. Não tem nada, nem ninguém que poderia fazer o que Jesus fez. Jesus se sacrificou por você. Não foi ninguém mais. Não foi outra pessoa, não foi outra pessoa da palavra de Deus que foi citada na palavra de Deus, não foi um apóstolo, não foi a mãe de Jesus, não foi ninguém, foi ele. Ele estava ali pendurado na cruz, mas ele também foi retirado dela, ele ressuscitou. Ele ressuscitou e quer entrar na sua vida. Ele quer fazer parte, ou melhor, ele quer ser toda a sua vida. Ele não quer só fazer parte. Ele quer entrar dentro de você, arrancar as trevas que estão aí oprimindo você e fazer tudo novo na sua vida. Ele quer entrar dentro de você para que você tenha um encontro verdadeiro com Deus. E quando acontecer isso, você vai enxergar o mundo de outra forma, você vai enxergar a glória de Deus diante dos seus olhos. Você vai ter os seus olhos iluminados pela glória de Deus através do Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho significa boas novas de salvação. Salve sua alma. Ela tá aí sofrendo. Quando você sente dor, é sua alma que tá sentindo. Quando você sente tristeza, é sua alma. Quando você chora, é sua alma. Quando você sente alegria, é sua alma. Quando você tem paz, é sua alma. Então a gente não tem que sentir paz em determinados momentos da nossa vida, não. Tem que ser uma paz permanente, porque se a gente tá com o príncipe da paz dentro da gente, então a gente tem paz em toda e qualquer situação, em todo e qualquer momento, circunstância, não importa. E essa paz traz alegria, traz amor, traz todo o fruto do Espírito Santo para dentro da gente, porque o fruto do Espírito Santo é o caráter de Deus dentro da gente. Você não tem o que perder, você só tende a ganhar. A única coisa que você tem que perder para poder ganhar tudo isso é a sua vida nesse mundo. Quem perder a sua vida nesse mundo, achá-la-á na vida eterna. Mas quem ganha a sua vida nesse mundo, perdê-la-á. A única coisa que eu e você precisamos perder é a nossa própria vontade. Então, deixe tudo para se entregar para Jesus. E você verá, quando você fizer isso verdadeiramente, se você diz, eu já fiz isso e a minha vida não mudou, então é porque você não fez. Então é porque você não entregou tudo, é porque tem alguma coisa aí dentro que precisa ser entregue. Jesus pagou o preço por toda a nossa vida. Ele pagou o preço por nós, por completo. Ele não pagou pela mercadoria em parcelas, ele não parcelou, ele pagou no bruto, ele pagou o valor cheio e ele quer receber a mercadoria completa, não pela metade, não em partes, não dividida. Ele quer receber você por completo. E quando isso acontecer, ele vai dar o tudo dele para você. O que é o tudo dele? É o Espírito Santo. Então, espero que essa introdução a esse propósito de estar aqui trazendo a verdade do mundo espiritual possa ter despertado você para estar junto comigo e junto com o Senhor Jesus, glória a Deus, a cada dia, se assim o Senhor nos permitir,
nessa jornada rumo à verdade. Amém? Deus abençoe a sua vida e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.